E nós continuaremos esta conexão de amor tendo uma conversa com uma mulher incrivelmente única no planeta. Ela combina astrologia e psicologia. Que fantástico é isso. E seu nome é Deborah Silverman. E eu quero me assegurar de que ela esteja lá no Zoom. Deborah, você está aí? Estou aqui, aqui estou eu. Tão maravilhoso. Bem, Lee, nós queremos contar a todos sobre a Deborah, sim, queremos. Quando Deborah Silverman tinha apenas 20 anos, ela conheceu um astrólogo que explodiu sua cabeça e mudou seu mundo para sempre. Ela havia sido oficialmente apresentada ao mundo da astrologia. Foi então que ela percebeu que as estrelas em seu próprio mundo tinham se alinhado perfeitamente e ela tinha encontrado seu propósito de vida. Então Deborah continuou e passou a estudar profundamente a mente e o corpo, obteve um bacharelado em psicologia e dança pela Universidade de York e um mestrado em psicologia clínica pela Universidade de Antioquia. Nos últimos 40 anos de experiência profissional e prática privada, ela se especializou em ajudar milhares de pessoas a alcançar saúde emocional e sabedoria, baseado em suas personalidades únicas e, esta é a parte que eu gosto, usando os 4 elementos: água, ar, terra e fogo. Deborah desenvolveu um modelo psicológico espiritual único, combinando sua experiência em astrologia esotérica centrada na alma, com sua extensa educação em psicologia, para ajudar aqueles que passam por grandes mudanças na vida, especialmente aqueles que estão em crise. O que torna Deborah diferente não é apenas seu estilo honesto e direto, mas sua diversão. Ela é divertida. E a maneira não tradicional com que ela dá vida nova a uma prática antiga. O objetivo dela é se conectar com você em um nível mais profundo, de ajudá-lo a se curar, enquanto faz você rir de si mesmo e aceitar-se como você é. Então eu já estou dentro. Estou com você, Deborah. Bem-vinda ao nosso programa. Eu quero começar perguntando: por que você se chama de uma maníaca do yoga? Eu acho isso tão engraçado. Que você até saiba disso. Eu sou uma maníaca do yoga. Eu sou uma devota muito forte do corpo. E eu acabei de descrever, eu fui uma dançarina no início da minha vida. E eu nunca deixei isso para trás. Então o yoga é minha forma de honrar o templo e manter meus canais abertos e praticar disciplina com relação à meditação e saber como respirar. Para mim, parece que maníaco do yoga é uma forma engraçada de falar. Parece que é um maníaco do yoga, mas é meio que verdade. Eu adoro isso porque significa que você realmente está apaixonada pelo seu corpo. Sim, eu estou. É uma combinação perfeita. Conte-nos como tudo isso aconteceu. Eu gostaria de começar assim. Bem, eu era muito jovem, eu tinha 10 anos. Eu estava passando pela seção de quadrinhos do jornal de Detroit e disse: o que é isso? De repente eu vi um artigo sobre astrologia e podia se inscrever para eles, receber um mapa. Isso foi nos anos 60, eu sou muito mais velha do que eu pareço. Isso provavelmente, eu tinha 10 anos, provavelmente foi em 1965, alguma coisa assim. Então eu literalmente escrevi e veio com a data de nascimento errada, porque eu era tão pequena. E eu não sabia como retornar, então aquele foi o início da minha fascinação, acelerando. No momento que eu terminei o colégio, eu conhecia cada criança na escola. Até hoje eu tenho uma memória retícula. Eu conhecia todos os mapas dos meus amigos. Isso começou como interesse natural. E aí, como você descreveu, com 20 anos eu tive a primeira leitura e eu disse: espere, você me conhece melhor do que minha mãe me conhece. E comecei com a fascinação e fui para a graduação para fazer pesquisa em astrologia e psicologia e descobri que Carl Jung era um astrólogo. E ele disse que a psicologia seria uma ciência ultrapassada até que incluísse a astrologia. Então eu estava assim, eu aqui. E desde então eu tenho ensinado, escrito a respeito, lido a respeito, estudando todos que eu conheço e perguntando aos garçons dos restaurantes quais são os mapas deles. Eu sou um pouco obcecada. Mais do que yoga, eu sou obcecada com astrologia. Adorei isso. E como os elementos da Terra entram nisso, porque eu estou definitivamente intrigada. É a peça central da sabedoria egípcia, dos havaianos. Eu estudei Hula por muitos anos. As 4 direções estão no sistema dos indígenas americanos. As 4 verdades nobres estão com os budistas. Cada cultura antiga tinha anciões que falavam sobre a santificação da criação. Nas cartas de Tarô, a primeira carta é o mago, e ele tem os 4 elementos em sua mesa. Então, sem os elementos, nós não
criaríamos, nós não existiríamos, não se pode viver sem água, não se pode viver sem ar, não se pode viver sem o alimento da terra, não se pode viver sem o fogo do sol. Então, como podemos negligenciar, honrar os poderes criativos que vêm para nós das formas mais primitivas e antigas? Isso é um enigma para mim. Então, eu tenho sido obcecado por esses 4 elementos. E meu livro, O Elemento Faltante, cujo subtítulo é Compaixão pela Condição Humana, se trata de compreender seu tipo de personalidade baseado nos elementos e então dizer, pessoal, precisamos equilibrar essas coisas. É como se fossem 4 rodas num carro. Se um elemento estiver para baixo, o carro não pode mover-se. Então, eu tenho ensinado pessoas por 45 anos como reinventar ou reestabelecer seu relacionamento, como retornar aquilo que nós esquecemos de estudar, que são esses 4 princípios em seu corpo, em sua vida, em sua psicologia, em seu dia, e eu vi grandes resultados. Ah, sim. As pessoas retornam para o sagrado, para o santo, a habilidade de dizermos qual é o poder da criação, e eu posso ser um assistente, eu posso ser um agente da cura, porque se eu aprender esses 4 elementos, eu me transformo em um mago. Sabe, parece para mim, e na verdade isso que não está realmente muito claro na biografia, é que você combinou 3 coisas. Você combinou a sabedoria dos anciãos, dos antigos, bem como psicologia e bem como astrologia, para pintar aquilo que eu chamarei de um cenário maior do que eu acho que qualquer um de nós tenha visto antes. Esse deve ser um trabalho surpreendente. E nós temos uma escola onde as pessoas vêm 2 vezes por ano, as portas estão abertas, se chama Astrologia Aplicada, e em 6 semanas, mesmo que você nunca tenha acreditado em astrologia, ou se você tenha estudado por anos, são aulas de 6 semanas, e no final as pessoas se apaixonam por si mesmas, bem em minha frente, é como uma história de amor. Eu adorei isso, eu adoraria que você nos desse um exemplo, se você tiver um, de alguém que, como você disse, fosse muito cética sobre a astrologia, e devido à sua obsessão com isso e sua profunda compreensão, eu gostaria de ouvir essas histórias de alguém que na verdade não acreditava e você compartilhou alguma informação e o que foi transformado. Bem, eu tenho esse grande exemplo porque ela começou a trabalhar conosco. Então, quando ela veio para a primeira aula, ela era muito tímida, um pouco constrangida, discreta. Eu dei uma olhada no mapa dela, olhei para ela e disse, você tem tanto fogo em seu mapa, você está fingindo ser uma pequena tímida lá. Eu não vou comprar essa ideia. Vamos mudar essa história. E então ela teve o dever de casa de ativar o seu fogo. No final de 6 semanas ela perdeu todo o peso. Seu marido me escreveu e ele disse, o que você fez porque ela tem jogado esse jogo? Na astrologia nós vemos o projeto. E a promessa que você fez, em algum lugar você deixou algo para trás, ou você não sabia como ativar seu próprio ritmo natural, então eu dou a eles o código. Apenas ao olhar para o mapa, há um início simples com os elementos, como você descreveu, e então toda a energia vital retorna. No caso dela, ela realmente se tornou uma advogada e uma astróloga, uma de nossas mentoras. E eu assisti ela sendo aquela inibida, que não era capaz, então de repente ela apareceu. Então esse é um exemplo. Agora, ao oposto, alguém que está jogando o jogo de ser uma pessoa extrovertida, e olhei para o mapa e disse, bem, você é um meditador, você está jogando o jogo de fingir e a propósito você vai ficar sem energia vital, você vai ficar exaurido porque você não está sendo autêntico. Quando ele descobriu que ele era um meditador, ele se tornou aquela rica fonte de sabedoria ao invés daquele jogo de fingimento de líder de torcida e vendedor, e ele entrou numa carreira totalmente diferente. Adorei isso. Sim, há muitas perguntas que isso traz. E há uma que está escondida. Isto é, não está em nenhum lugar em sua biografia. Isto é, como você sente que a alegria se encaixa em tudo isto? Bem, este é o meu nome do meio. Quer dizer, eu sou a presidente do Clube para a Alegria e eu não tenho membros porque quando eu fui criada, eu era, meu Deus, o tempo todo. Então eu precisei recalibrar e mudar meu processo de pensamento. Então a alegria, o que acontece quando você é o seu eu autêntico, pode não ser algo extravagante. Eu tenho muito fogo, mas pode ser um contentamento, pode ser algo calmo. Pode ser praticalidade, pode ser escrever. Qualquer que seja a sua alegria que você deixou para trás, se torna muito óbvio quando você olha para o mapa. As pessoas sempre me dizem o tempo todo, eu não sei por que estou aqui, esse planeta parece não se encaixar comigo, conheço as pessoas erradas, e eu digo, primeiro você tem que ter um relacionamento de você com você, no nível divino, e depois você se lembra. E então, tão logo a memória retorna, a alegria está sempre lá esperando. Quando você está na sua energia, quando você está no seu chi. E eu tenho um trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, e sinto que eu tenho mais energia agora do que jamais tive, porque eu tenho tanta diversão com aquilo que estou fazendo. Adorei isso. Você já encontrou pessoas que querem fazer uma leitura com você, mas eles não podem te dar sua data de nascimento, ou há alguma coisa específica? Como você lida com isso? Nós temos pessoas em nossa equipe que são habilidosas naquilo que é chamado de retificação. Então, se qualquer um de vocês
você estiver interessado em leituras, eu não faço leituras pessoais, mas eu treinei cerca de 25 mulheres que estão no meu website e eu olho para o seu mapa e tento fazer a correspondência. Eu olho para o seu mapa, para o mapa dela e conecto os dois. E se você não tiver seu horário de nascimento, isso é muito fácil de consertar. Em nossa equipe há uma mulher que é genial em ser capaz de olhar para as experiências de vida e então trabalhar para trás e colocar o mapa no lugar. Eu adorei isto. Então, isso é uma notícia maravilhosa para qualquer pessoa que esteja sintonizada com isso, que sempre pensou, eu não tenho minha data de nascimento, portanto eu não posso ter meu mapa astrológico. Então você acabou de responder isto é fabuloso. Que tipo de workshop as pessoas podem fazer com você? Bem, a escola acontece 2 vezes por ano, como mencionei, setembro e janeiro. E há uma lista de espera na qual você entra, e então, quando chegar a hora para a aula, são apenas 10 pessoas na sala. É, através do Zoom, há 10 mulheres ou homens que têm seus mapas, e a mentora e eu olhamos para o seu mapa antes de começar a aula, e eu digo, naquele caso que eu dei a vocês, ela tem muito fogo. Não compre a ideia dela de ser uma tímida, então nós estamos preparados antes de você chegar lá para facilitar a sua reemergência ou sua lembrança. Então há escola e também há aulas ao longo de todo o ano. Eu entrego muito material gratuito. Há um programa chamado Venha Estudar Você, onde nós temos vários tipos de arquivos, tudo, desde uma biblioteca de astrologia que eu vendo até uma aula sobre a progressão da Lua, onde começamos a aprender quais são os ciclos e vai até o meu favorito, que é Conte uma História, tams.co, onde eu ensino as pessoas em uma aula de escrita. É isso que eu ensino, onde você está contando sua história em nome dos elementos e eu então ligo o seu observador. Essa é a ferramenta mais poderosa de toda a astrologia, onde você dá um passo atrás, se observa a partir do ponto de vista do observador, que é a sua alma, e de repente você se apaixona e se diz, não é de admirar que eu tenho essa história, e então sua história começa a alimentar o karma e você começa a compreender o que você veio para aprender. Eu adorei o amor por si mesmo, a parte de tudo isso, e tudo se encaixa em muito daquilo que nós ensinamos. E por que mais estaríamos aqui? Aqui está uma pergunta que eu acho que você gostará de responder também. Isto é, Mônica e eu estamos muito ligados aos indígenas por todo o planeta. Estivemos com tantos deles, sentamos aos seus pés, ouvimos a sua sabedoria. Algo que eles têm nos dito agora por algum tempo, isto é que uma mudança está vindo. E agora nós estamos no meio desta mudança, de acordo com seus mapas, de acordo com o que dissemos. Então como você se sente com relação a isto? Como astróloga, eu sabia que isso estava vindo. O primeiro capítulo do meu livro é chamado Crise, e descreve que a crise é o que nos desperta. Então nada está errado. A astrologia tem uma visão ampla, e nós vimos banquetes de fome quando temos essa visão longa. Então, ao invés de ser pegos nisso, sim, estamos em uma era muito particular como uma astróloga, seria desonesto não contar que todo o meu podcast, eu não acredito em astrologia, é o meu podcast que começou há 2 dias, são cientistas, vários tipos de cientistas do clima, que eu entrevisto para dizer, conte-me a verdade dura, deixe-me estar cara a cara com os fatos. Então, há várias pessoas que são guardiões da sabedoria. E para perguntar o que você faz com essas verdades duras. Como uma astróloga, sim, estamos indo diretamente para uma parede. Vamos ser honestos, e a boa notícia é que há uma forma de entrar em consciência e sair daquele carro, ficar em silêncio, se tornar um guardião da sabedoria, que é aquele que facilita, o parteiro a parteira de como faremos essa transição. Ou nós colidiremos ou estaremos preparados, como todos os parteiros, parteiras e guardiões de sabedoria sabem. Sim, todos os indígenas sabiam, eles passaram por isso eles mesmos. Isso é chamado de evolução, não há nada de errado, mas nós projetamos, é tudo culpa do homem, tudo é culpa das mulheres, é tudo culpa dos pais, é culpa da evolução e a propósito, isso nos serve. Então, por favor, não fique confuso quando algo estiver errado. Obrigado. Obrigado. Então, como podemos navegar, como você disse, para nos tornarmos guardiões da sabedoria ou parteiros e parteiras, para nos ajudar a fazer essa transição com graça e facilidade, ao invés dessa angústia dura que cria para algumas pessoas. Então, para vocês dois, claramente vocês estão lá. Vocês têm um podcast, ou vídeo, ou uma série de filmes, vocês estão nos mostrando coisas no YouTube, e vocês estão compartilhando informação, isso é ar. Para alguns de nós, para as pessoas do ar, é conversar, é comunicar, é pesquisar, é coletar dados. Para as pessoas da água, eles são meditadores, e eles não querem estar junto com pessoas, eles apenas querem
descobrir como encontrar a calma, encontrar um lugar de iluminação que é chamado silêncio, através do yoga, do canto, e saber como ser um chefe de família. Para algumas pessoas que são da Terra, eles são ativistas e eles dizem: precisamos compreender como fazer a legislação, o que faremos para facilitar o final dessa era de carbono, para mudar o clima. Então, algumas coisas práticas. Então, as pessoas da Terra, você sabe, é você, está chamando você para dar alguns passos para plantar algumas árvores, então faça. E as pessoas do fogo são os maníacos do yoga, os entusiastas, o povo louco, entusiasta e energético, que estão aqui para compreender como se tornarem mestres da energia em nome da cura. E se você é um destes, você é alguém que inspira, você se coloca diante das pessoas, você leva essas pessoas para caminhar, para andar de bicicleta. Então há diferentes funções. A boa notícia é que todos têm uma função. A notícia ruim é qual é a sua. Se você não sabe como servir e facilitar esta era, você pode querer perguntar a um astrólogo, pedir alguns insights. É algo tão interessante. Na verdade, nós ensinamos isso de diferentes formas, há diferentes tipos, e isso encaixa exatamente nessas categorias. Na verdade, eu nunca ouvi sobre uma pessoa do ar. Eu sou uma pessoa do ar. E você? Eu sempre pensei que eu era uma pessoa do fogo, mas sim, fogo e ar são perfeitos juntos. Vocês nos inspiram através das suas palavras, da sua inspiração. Então, pessoas de ar e fogo, as pessoas ficam empolgadas, elas vão para as telas, colocam as luzes, dizem: estou aqui para ajudar você. As pessoas da água que estão em casa assistindo isso dizem: ah, eu me sinto tão melhor. E as pessoas da Terra dizem: ah, precisamos de alguma função aqui. Eu produzirei aquela nova ideia. Isso também explica porque o Lee nunca, na verdade, quis sentar-se e meditar por horas e horas. Para ele é como: eu não posso fazê-lo. Pessoas de ar ficam bugadas quando é dito para eles tentarem ficar quietos, mas eles podem caminhar e meditar. E eles podem ouvir uma meditação guiada, mas você não pode pedir a uma pessoa de ar para sentar e ficar quieta. Eu medito melhor em aviões. Bingo! Sim, porque você está no ar, isso me faz ficar quieto. Mas você está no ar. Você tem um livro. Eu adoro o título porque nós pensamos nisso também. O elemento faltante, inspirando compaixão pela condição humana. Conte-nos sobre isso. Se trata dos 4 elementos e se trata da crise na qual estamos. Começa com o primeiro capítulo dizendo: nós não podemos continuar como estamos indo, a sociedade entrará em uma mudança radical. Eu adoro quando Lynn Twist, no documentário Escolha a Terra, olha diretamente para a câmera e diz: nós agora devemos ser parteiros porque estamos no CTI, estamos no final de uma era, é difícil de falar a respeito, machuca, a menos que você esteja preparado. E meu livro está simplesmente lá para estabelecer, pegar o elemento que falta, fazer alguns testes, olhar para o capítulo do seu elemento que falta, fazer o dever de casa e de repente seu chi estará de volta. Uma das coisas sobre as quais você fala é sobre os anciãos, e eu adoro você mencionar os indígenas e o quão conectados eles têm estado com os ciclos no qual nós estamos. Este respeito pelos antigos, pelos anciãos, eu acho que haverá essa nova onda onde chegaremos a respeitá-los mais. Como você vê isso se desdobrando? Eu acho que vocês dois são anciãos. Tudo que eu posso ver em vocês é que vocês dois são anciãos. Nós nunca somos nomeados anciãos. Isso vem com o caminho do crescimento. E se você se torna responsável, minha pergunta todo dia, desde que eu acordo até eu ir para a cama é: a quem eu posso servir hoje? Como eu posso criar a evolução deste planeta? Eu não vim aqui porque eu gosto deste lugar, eu o amo, mas ele me machuca aqui. Eu não sou a pessoa que diz: ah, eu adoro estar viva. Para mim este lugar é muito doloroso. E no entanto, eu liguei o botão da alegria bem em cima na resposta para o que eu posso fazer para servir. Então eu sou uma anciã, eu tenho ido em direção a isso. E certamente eu passei o marcador, eu acabei de me aposentar, como é chamado? Alguma coisa assim na América, algo estranho. Mas a verdade é, eu era uma anciã quando era muito jovem, e tudo que isso significa é um ser que valoriza o sagrado, que sabe que esse planeta é um lugar para orar pelo seu alimento, ir para a cama com uma oração, e lembrar dos seus sonhos, e manter o seu coração aberto a qualquer custo, e nunca parar de perguntar: a quem eu posso servir? Eu não importa qual a sua idade, se você tem essa premissa na frente da sua consciência, então toda a sua vida é um exemplo de um deleite vibrante e radiante. E é isso que está faltando, é isso que nos ajudará através dessa transição. Muito obrigada por redefinir ancião para nós. Adorei essa definição. Nós fazemos isso também dizendo que há muitos jovens que encontramos, que são velhas almas, e nós vemos aquela sabedoria dos anciãos, aquela sabedoria profunda dentro deles, e é algo que se pode reconhecer. Sim, eu tenho uma pergunta para você, porque uma das coisas, quando fazemos encontros ao vivo, o que fazemos menos do que nós fazíamos antes do Covid, mas ainda estamos encontrando bela família quando eles vêm para os encontros.
E para alguns, há uma pequena frustração porque eles se reúnem com este grupo e depois, quando eles vão embora, eles se sentem isolados. Porque o seu despertar os removeu das pessoas que estão ao seu redor. Então, você tem alguma mensagem ou uma ajuda que você poderia trazer para aqueles que se sentem isolados? É uma pergunta tão bela. Você apenas precisa de um bom melhor amigo. Tudo que você precisa é de uma pessoa para te ajudar a regenerar ou retornar a sua energia vital. Poderia ser no telefone. Então você enche sua taça e você pensa... Você não precisa ter outros ecoando, dizendo, nós te amamos porque você é essa pessoa muito espiritualizada. Apenas precisamos ser aqueles que doam. Então eu pergunto a todos que fazem essa pergunta. Para quem você está doando? O que você está criando? Você está plantando flores? Você está plantando árvores? Tudo isso é o seu trabalho, ser aquele em sua comunidade que a ilumina. E então ter uma pessoa para quem você pode ligar e dizer, minha luz está diminuindo, e eles dirão, não, eu te amo, Debbie. E eu digo, tudo bem, obrigado. Então assegure-se de ter alguém, pode ser seu cão, pode ser seu vizinho, pode ser seu melhor amigo do outro lado do país, e porque você sabe que energizará e vitalizará você, sua alegria, sua diversão, porque você estará enamorado. Eu tenho uma pergunta também. Eu estou interessado em como as pessoas pensam. Sabe, este é o psicólogo em mim. O que é que trouxe você para o momento de ahá, quando você disse, essas coisas se encaixam? Sabe, eu preciso dizer, sabe, como uma astróloga, as pessoas vêm me procurar por anos e anos perguntando, o que estou fazendo aqui? Eu nunca precisei fazer aquela pergunta, desde muito jovem eu sabia que seria uma terapeuta, eu sabia que eu ficava empolgada em ver as pessoas, eu era uma conhecedora, para dizer a verdade, então com a astrologia foi como doce para mim. Espera um minuto, isso faz sentido total. Então muito rapidamente essas coisas se casaram, e se tornou óbvio que meu destino estava me empurrando desde trás. Então eu não posso apontar para um evento, mas eu posso dizer que eu despertei muito jovem, na cadeira de dentista, com óxido nítrico, quando eu saí do meu corpo, e eu recebi uma orientação dizendo, isto é uma ilusão, decida agora mesmo no que você quer acreditar. Então eu voltei e disse a minha mãe, ao dentista lá, e disseram o quê? E é como se fosse, nada é o que você pensa ser, e a partir daquele momento eu fui capaz de manter uma leveza, que me deu o dom da abertura, da receptividade, e foi assim que eu encontrei meu destino, foi ouvindo. Uau, podemos fazer toda uma sessão sobre isso, não é? Aprender a ouvir. Isso é uma chave tão importante, então eu queria perguntar, quais são suas dicas para como podemos melhorar em aprender a ouvir? Vocês são tão bons, vocês estão fazendo perguntas tão boas. Eu tenho uma tatuagem no meu braço com a palavra listen and silence. Ouvir e silêncio têm as mesmas palavras. Para poder ouvir, você precisa estar em silêncio. Eu passo muito tempo na natureza. Meu médico me disse que eu tenho a maior contagem de vitamina D que ele já viu, porque eu estou ao ar livre todos os dias, orando. Eu diria que a forma mais profunda de ouvir é manter o corpo limpo. Eu realmente como muito bem, bebo muita água. Eu mantenho meu sistema como um veículo, como um vaso aberto. E é difícil fazer isso porque nosso planeta é tão doloroso. Nós comemos e bebemos e nos entregamos e comemos açúcar, café, tudo que podemos fazer para distrair desse desconforto. Então a primeira lição para ouvir é: sente-se quieto bastante para estar desconfortável e não se afaste. Continue orando, ajude-me a ouvir. E se você fizer esta prática todos os dias, desde que eu tinha 20 anos, como eu disse, que este seja o dia que eu ofereço uma bênção, o que eu posso fazer para servir a você, e então eu pratico isso. Se você não puder, devido aos dramas da sua vida, ou seu corpo mental está tão distraído, ou seu corpo está com dor física, então você simplesmente faça a sua oração dizendo, por favor, eu quero estar a serviço. Os anjos estão observando, eles encontrarão você. Eu adorei essa oração que você disse. E há uma outra parte, quando algumas pessoas que são novas para tudo isso, quando elas fazem oração, elas fazem a meditação, elas se sentem tão bem. E então, elas atravessam a porta e o adolescente deles está ali, o seu chefe está ali, e tudo aquilo então é disperso. E o que nós ensinamos se trata de levar aquilo com você e colar isso sobre si mesmo. Então, o que você tem para as pessoas carregar aquele sentimento, não importa o que esteja acontecendo? Bem, há um músculo chamado observador. É disso que se trata meu livro, é disso que se trata o Conte-me uma História, é disso que se trata minha escola. Quando o seu observador está ligado e você percebe, você diz, uau, eu perdi aquilo. O cara me corta na estrada e eu faço assim. E ele diz, isso não foi muito espiritual. E então, meu observador vem e diz, Debbie,
E ele não tem nenhum julgamento. Ele não está bravo comigo, ele está apenas dizendo, você pareceu um pouco rude ali. E então você pode reivindicar aquilo sem julgar. Então se você puder fazer aquele músculo do seu observador, que é tudo que eu ensino em toda aula que eu faço, mais forte, disso que se trata, conte uma história. Então de repente, exatamente quando acontece a crise ou o drama acontece, logo após, porque você não pode ignorar a condição humana. Você ficará com raiva, você ficará bravo, e então deveria ser assim, você chorará, você será ferido. Bem-vindo ao planeta Terra. E depois, aqui vem o observador, e eu fiquei muito boa nisso, tão boa que às vezes eu pergunto, você pode me deixar em paz, mas quando o observador se torna um músculo com o qual você pode contar, então, quando aquele adolescente estiver gritando, depois de você ficar chateada como deveria ser, você termina e diz, sinto muito. Eu perdi totalmente o controle, e há um sorriso. É assim que você sabe que seu observador está ligado, isso se torna algo fofo. Houve momentos quando eu me peguei. Eu estava louca, brava, e eu me peguei estando brava, e eu dizia, eu não quero deixar de estar brava ainda. Eu estava me apegando àquilo até que eu estivesse pronta para liberar. É muito importante não ignorar, porque então você abandona a sua natureza humana em nome de algum conceito. Você precisa atravessar o caminho humano, ter o coração partido, estar deprimido, estar com ansiedade. Esses são componentes humanos reais que eu celebro. Disso que se trata a terapia. Então, uma vez que você dá as boas-vindas a isso, sem resistência, quer dizer, isso acontece comigo todo dia. Não me importa o quão espiritual você acha que é. Sabe, o verso mais curto da Bíblia é Jesus chorou. Quer dizer, ele também chorou. É da natureza humana, é um impulso humano. E nós precisamos ficar com raiva, tristes, frustrados. E depois a pergunta é, o quão rápido o meu observador vem e eu me conforto e retorno para o meu centro? Esta é realmente a pergunta que deveríamos fazer. Que belo. Compartilhe conosco como você se conforta. Sabe, é vergonhoso, porque eu preciso chorar. E eu uso belos aromas e flores, eu uso o mundo visual, e eu saio ao ar livre todos os dias com bike elétrica por 3 horas por dia. Eu respiro profundamente e digo para mim mesma, Débora, você está tendo seu melhor dia. Eu preciso pregar isso na minha pequena psique. Essa é uma escolha de livre-arbítrio, ninguém empurrou você do ônibus. Você veio aqui como uma voluntária, agora lembre-se disso. E então eu entendo, e de repente, tudo bem. E eu faço minha prática, eu deixo meu corpo emocional passear, eu deixo minha bike passear. Eu encontro meu amado, eu encontro meu cão e eu digo, quem quer me amar hoje? Eu adorei isso, quem quer me amar hoje? Que bela forma de começar. Então vamos colocar isso aí, todos que estão ouvindo agora. Pergunte isso, quem quer me amar hoje? E por que eles não amariam? Nós tivemos tantas pérolas de sabedoria, com certeza, mas estamos ficando sem tempo. O que mais você gostaria de compartilhar com os nossos espectadores? Apenas não pense que algo está errado. Isto foi desenhado de forma perfeita, diz o astrólogo, com o mestre divino, além da compreensão da sua mente. Você não deve confiar na sua mente, mas sim em seu coração. E se seu coração estiver fechado, se sentir muito áspero, ou você se sentir embotado, há uma forma de poli-lo e curá-lo. Tudo pode ser curado com o seu observador, com suas orações e com vídeos como este. Com certeza. Então eu gostaria de mencionar seu website, Débora, é debrasilvermanastrology.com. Está lá no bate-papo para aqueles de vocês que estão assistindo a transmissão. E se você estiver assistindo isto como uma reprise, também haverá um link lá para debrasilvermanastrology.com, mas tenho certeza que você tem muitos vídeos no YouTube também. E para aqueles que quiserem participar daquelas fantásticas aulas de astrologia aplicada, é appliedastrology.me. appliedastrology.me, para ir até lá e fazer aquelas coisas. Então, eu estou tão encantada por podermos ter essa oportunidade de brincarmos juntos. Eu adorei seu humor, adorei sua alegria. E é verdade, seu fator de alegria está lá no teto. E assim deveria ser. Eu não quero me despedir. Vamos apenas mantê-la aqui e vamos continuar brincando com ela. Vocês oferecem um serviço tão bom ao mundo, de forma tão profunda. Obviamente vocês fizeram o seu dever de casa, são bons ouvintes. Muito obrigado por tudo que vocês fazem. Bem, nós acreditamos que a alegria é uma das melhores medicinas, os melhores remédios. Nós realmente acreditamos que isso muda vidas e nos mantém jovens, com certeza. E além disso, todas as coisas que foram ensinadas a esse respeito, equilibrar estas coisas. Então, muito obrigado por você ter podido vir.